Olha, temos que inovar, né? Eu acho que o processo de recuperação de um dependente químico, já vamos começar aqui com a gente, daqui a pouco o professor aparece aí falando conosco. O processo de recuperação de dependente químico consiste sempre na inovação, né? É uma das coisas que eu acredito muito. Estar sempre buscando algo novo, aquilo que atrai, aquilo que supre alguma necessidade, né? Geralmente, na dependência química, sempre fica um buraquinho a ser preenchido, uma sensação de estar faltando algo, e o processo de inovação, ele é bom, né? Ele é gostoso, ele é saudável, digamos assim, né? Ele é saudável. Eu acredito, então, que inovar sempre, tá? Vou passar meu microfone para cá, para não atrapalhar. Ele está bem aqui na minha frente. Tá bom? Então, inovando sempre, claro, por que não? Crescendo, buscando melhorias, buscando qualidade de vida, né? A inovação, ela é em todos os aspectos, né? Nós temos que inovar a nossa comunicação, nós temos que inovar a forma como nós enxergamos o mundo, nós temos que inovar a forma como nós nos comunicamos com as pessoas, né? A gente até falou um pouco disso aqui, se eu não me engano, há um tempo atrás. A empatia sempre, inovar nos sentimentos, na capacidade de respostas dos sentimentos, né? A gente chama isso de emoções, né? A variação de emoções, ou seja, variar no trabalho, é sempre bom inovar. Inovação é comigo mesmo, tá? Aí temos aqui, ó, Zé, na prática a recuperação é uma suave entrega e autoconhecimento. Gostei da ideia de suave entrega. É bem por aí mesmo, né? Não precisa ser aquela coisa de entrega absoluta, total, radical, intransigente, né? Eu acredito que tem que ser de forma suave mesmo, né? Eu tô aguardando aí do professor fazer a solicitação, enquanto isso a gente vai batendo um papo aí, tá? Já deve ter uma galerinha assistindo e continuar nessa questão do suave entrega. É bem por aí, às vezes a gente fala de entregar, né? Olha, temos que entregar todo o nosso empenho, dedicação em prol a algo de forma rígida, inflexível. Não, entregar de forma suave, de forma coerente, tranquila, bem racional, né? Inclusive, me falem aí se o áudio tá bom, tá? Se o áudio está funcionando legalzinho para vocês, tá? Dá um joinha aí se o áudio estiver funcionando. Então essa questão da entrega é nada de radicalidade, nada de absolutismo, né? Entregar de forma coerente, tranquila. Por quê? Porque o processo de entrega, ele demanda conhecimento, ele demanda esforço emocional, ele demanda conhecimento de causa na sociedade, né? Às vezes a questão da entrega está muito não, né? Ela está realmente ligada, vinculada aos nossos desejos. Então veja, eu tenho que fazer um balanço, né, total em mim, nas minhas concepções, para saber o que realmente eu preciso abrir mão. Eu acho que seria essa a questão da entrega, né? Eu vou abrir mão do quê, afinal, em prol de uma qualidade de vida? É muito difícil isso, viu? Acho que é o Alessandro, né, que falou. É muito difícil esse processo de abrir mão de algo que se gosta muito, de algo que até determinado momento trouxe, né, prazeres, abrir mão de... Enfim, né? Olha, é difícil de abrir mão de relacionamento que já não serve mais para nada. É difícil abrir mão de trabalhos, né, que já não trazem aí uma demanda financeira suficiente, porque há o apego, né? Eu acho que entrega requer o conhecimento do desejo e, antes do desejo, o conhecimento do apego. Veja que hoje a gente está ainda aí, né, numa introdução bacana. Eu gostaria de saber se o professor já deu aí o ar, né, da graça para a gente. Me parece que ainda não. Talvez ele não esteja encontrando, tá? Eu estou assistindo aqui no meu aparelho, tem um microfone aqui na minha frente também, tá? Então é assim, ó, essa questão da entrega ela é bacana porque pressupõe que você tenha desejos. E se você tem desejos, você tem que avaliar, né, o que não está satisfazendo no momento, né? Não é só no momento, não, hein? Porque a ideia, às vezes, é o que acarreta ao longo tempo aquilo que você precisa abrir mão, né? Mas o apego não permite.
né? O apego não permite, nós ficamos ali presos a várias... Falamos aqui, né? Tivemos um vídeo sobre isso aqui, e foi super interessante, inclusive, esse vídeo, tá? Veja que você ter apego, né? Claro, o apego ele é super importante, né? E eu não estou no campo afetivo, tá? Apego dos afetos. É aquele apego em que você se dedicou tanto para a conquista, nós falamos disso há um tempo atrás, né? Se dedicou tanto na conquista, seja de um bem material, de um trabalho, de um relacionamento, que é muito complicado você abrir mão, né? E por que não seria diferente na droga? É a mesma coisa. Gastou-se uma energia absurda, né, para manter o vício. E foi implantada uma ideia, uma crença, né, que a gente chama, na mente, de que, poxa vida, né, caso eu abra mão disso, caso eu me desapegue disso, caso eu deixe isso para lá, passar pela minha vida, poxa vida, o que vai sobrar? Né? O que vai sobrar para mim? Olha... É uma pergunta difícil, é uma pergunta muito reflexiva. É necessário que um autoconhecimento seja muito bem avaliado, né? Por isso que se fala tanto de autoconhecimento nos dias de hoje, tá? Boa noite, Jairo, né? Seja bem-vindo também a mais um podcast Agora José, sempre parceiraço nosso, né? A gente está aguardando aí o professor Luiz Scaff, talvez eles esteja com algum problema de comunicação, alguma questão de internet, não tem problema nenhum, tá? A gente vai estar aí revendo, caso ele apareça, e será muito bem-vindo, né? Mas também, senão a gente vai aqui, né? E estávamos falando do apego, né? Em que nós temos N coisas, tá? Falar de apego requer um autoconhecimento muito grande. Requer uma autoanálise imensa. Por quê? Porque nós precisamos simplesmente chegar a um consenso, um conceito, uma reavaliação de quase tudo da nossa vida, né? Porque somos apegados a tanta coisa e uma coisa sempre está ligada à outra. Veja que bacana esse procedimento, né? Sempre está ligada... Guilherme Salmazo, cheguei. Que bom, bem-vindo, Guilherme. Cheguei. Então, nós estamos sempre apegados a tanta coisa, e aí eu vou sempre retrocedendo, né? A minha área pede que eu sempre faça um retrocesso. Se nós desejamos e temos que abrir mão, se estamos apegados e temos que fazer um retrocesso, vale lembrar o valor que eu dou a determinada, né, situação, trabalho, pessoa ou objeto, né? Vale lembrar o valor que eu dou a isso. E olha, nós perdemos um pouco a noção de valor às vezes, né? Invertemos o valor afetivo, invertemos o apreço, a gente chama isso de estima, né? Invertemos a estima daquilo que nós precisamos, né? Acho que a pergunta do Alessandro foi essa, que nós precisamos deixar para lá, abrir mão, né? Não dar mais espaço para que pertença à nossa vida, né? Agora, a ideia é você fazer uma avaliação do apreço que você tem, né? Eu vou chamar de, não apego, mas de estima, porque o que vai caminhar, né? O que vai caminhar daqui para frente é a autoestima. Percebe-se quando você começa a descobrir que né? Já é necessário você abrir mão de algo, é porque alguma coisa lhe incomoda tanto que a autoestima, ou seja, o bem-querer do Zé, né? Os desejos do Zé, que são tão favoráveis a uma vida de qualidade, começam a ficar de lado, em prol aquilo que eu estou estimando no externo. Estimando muito o trabalho, estimando muito o relacionamento, estimando muito amigos, família, enfim, a gente estima porque é legal, o nome disso é amor, afeto, carinho, dedicação, tá? Agora, e quando eu anulo, né, o Zé da história para estimar o mundo externo? Não, aí não. Vale na reflexão da questão de abrir mão a autoestima.
para que sobre só o que é realmente necessário para que a qualidade chegue, para que a qualidade fique, né, lúcida, transparente e eu possa me estimar, autoestima. Jairo disse, a busca da consciência é algo ligado na autoestima. Olha, tomar consciência de si, né, é uma delícia. Olha, eu tenho momentos em que eu paro e falo assim, cara, o que eu estou fazendo, né? Porque às vezes nós estamos tão no automático que não para pensar no que está acontecendo ao redor, né? O que a gente pode chamar aqui nesse encontro de sinalizadores, né? Quais são os meus sinalizadores? E o mundo é feito de sinalizadores, sinalizadores de mercado para que você consuma, o marketing sabe disso, sinalizadores científicos, porque a modernidade está batendo na porta, o que as pessoas necessitam de tecnologia, e por que não sinalizadores emocionais? Né? E por que não sinalizadores afetivos? Então veja que a consciência pressupõe que você está ligado nos sinalizadores externos. Né? E tem tantos sinalizadores externos. Hoje eu tive uma consulta, né? Hoje eu tive um paciente que ele colocou um ponto, e como vocês sabem, eu gosto de retroceder, né? E eu fui retrocedendo, até que eu cheguei ao ponto de falei, parou, né? Calma, porque pressupõe-se que a sua estima está tão externa, a autoestima baixíssima, e você já está criando, veja, aí entra a questão, né, da consciência. Por quê? Porque os sinalizadores estão dizendo, e a pessoa não tem consciência, estão dizendo assim, olha, eu estou prestes a cometer uma grande cagada, porque eu estou criando algo que me dê argumentos para que X situação, né, aconteça, e a partir dali eu desencadeie o processo. Bom, enfim, né, a maioria sabe que é um processo destrutivo. E olha, nós começamos lá no abrir mão, hein? Nós começamos lá no preciso deixar. Nós começamos no eu vou, né, me desfazer desse tipo de pensamento. E olha onde nós viemos parar. Na consciência, na autoestima, no valor de si mesmo, né, na percepção de mundo. E aí eu volto a perguntar, né, e agora, José? Né? E quando eu não percebo, e aí eu quero a participação de todos, hein? E quando eu não percebo os sinalizadores que estão claros na minha mente. Né? E quando eu não percebo aquilo que realmente está... E veja, vamos fazer um exercício que vai deixar muito claro o que eu quero dizer. Né? Aqui eu consigo enxergar, né? Aqui, nessa distância, para nós, aqui, está tudo muito claro. Agora, veja que ao aproximar o objeto, né? eu fico com uma nuvem, nevoado, né? Fica translúcido, ou seja, passa a observação ou cega de vez a observação. Eu não consigo nem dar nome ao que eu estou vendo. Então, o que eu quero dizer com esse exercício? Às vezes os nossos sinalizadores, eles estão tão à nossa vista, né? Eles estão tão na nossa frente, colados mesmo na nossa cara, que a gente não percebe. E aí a autoanálise, em momento reflexivo, em momento mais... eu diria sozinho, tá? Eu diria sozinho. Se fosse num processo, eu acho que a galera que está aí com a gente é uma galera já mais porrada, né? Pelo que eu estou percebendo aqui. Jairo, daqui a pouquinho a gente vai ler o comentário, tá, querido? Segurei um pouquinho. Eu acho que a galera que está aqui, ela é uma galera mais porrada. Se fosse uma galera mais, né, de início, onde o básico teria que ser dito... Eu diria, olha, né, vamos questionar, né, mamãe, o que você acha, papai, esposa, né, amigos ali mais próximos, o que vocês acham, né, que possa vir estar acontecendo comigo. Mas acredito que para nós aqui, hoje, né, a ser discutido, né, mudamos completamente, porque seria o esporte, foi divulgado, mas eu ainda não recebi nenhum comentário do professor, não sei o que está acontecendo, mas também segue o baile, tá? Veja, a ideia aqui sou eu. A ideia aqui é eu ter aquele meu momento onde eu tenho que parar para me enxergar. Eu tenho essa obrigação. Né? Eu não posso ter uma preguiça mental de ficar esperando que os sinalizadores externos sejam apontados para mim.
né? Eu costumo dizer, e aí acho que a maioria já conhece, Johari deixou claro isso, né? Criaram um sistema de janela, né? E nessa janela são 4 fatores, e um dos 4 fatores é aquele em que eu tenho um ponto cego. E no ponto cego eu não consigo enxergar justamente o que os outros estão vendo em mim. Então isso é falta de análise, né? Ou às vezes, e a outra janela é inconsciente. Neste campo cego, eu tenho capacidade de enxergar, mas talvez, eu vou citar preguiça, mas eu poderia citar outras coisas, mas na preguiça, né? Na correria do dia a dia, talvez tirando a preguiça, mas na correria do dia a dia, nós esquecemos de nos estimar. Né? E aí a autoestima vai baixando, e aí eu começo a abrir mão, veja, começamos lá no abrir mão, né? E eu começo a abrir mão daquilo que é importante para mim. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui? Ó, boa noite, senhora Ivonilda, boa noite, Ronaldo. Guilherme, a gente já deu boa noite. Guilherme Salmas, faz tanto tempo que eu falo com o Guilherme. Alessandro, Jairo disse assim, ó, eu sou meio cego, tá? As circunstâncias da vida fazem com que a consciência se module, né? E aí, entre as questões de sinalização e devidamente a ação de decidir-se, olha, a vida ela é feita de circunstância, né? Por mais que você monte uma planilha no Excel, por mais que você tenha uma agenda, por mais que você seja como eu, né, um senhor que não dá um passo sem que tudo esteja muito bem programado, a vida ela é feita de momento, a vida ela é feita de surpresa, a vida é time e agora, né? Tudo pode acontecer. E aí vem a grande questão, e agora, José? E quando chega aquele momento em que eu tenho que me desfazer de algo, e eu estou falando de algo sentimental, afetivo e emocional, tá? Muito rápido, muito momento, muito now, né? Será que eu tenho essa condição? Será que o meu psicológico foi trabalhado o suficiente para essa força? E eu não vou chamar só de força, eu vou chamar de resiliência, né? Eu vou chamar de resiliência. Eu não me lembro agora o nome do teórico, mas ele criou um sistema, né, onde mostra que eu não posso estar convicto de tudo. Eu não posso estar convicto de que eu sei e tenho total capacidade de resposta para todas as... Bom, embora nem precisasse criar uma teoria para isso, já fica meio que na cara, né? Mas o dependente químico parece que ele tem uma tendência a saber mais que o necessário, né? Mais que o necessário. E aí, aonde ele já deveria estar na continuidade da evolução, ele para, porque ele acha que ele já sabe tudo. E é aí que mora como diz a música, né? É aí que mora o perigo. Por quê? Porque eu pré-julgo que a minha consciência é formada, que o momento da vida vai chegar, eu tenho total capacidade para enfrentar a situação, mas no fundo é uma covardia, né? Por quê? No fundo é uma covardia. Eu não posso me julgar capaz de enfrentar tudo e todos. Eu não posso me julgar capaz de ter total controle perante as situações, como o Jairo falou muito bem aqui, né? Circunstâncias da vida. Eu tenho que ter pelo menos um pouquinho de jogo de cintura para saber que vai me atingir. E me atingindo, eu tenho que sentir algo. É impactante, eu tenho que sentir. Eu acho que essa amizade... olha que bacana isso. Eu acho que é essa amizade que o Zé faz com o Zé mesmo, né? E aí o Alessandro colocou, principalmente quando os 50 anos chegam na cara, né? Se isso foi uma indireta, tá chegando mesmo, não tem problema, né? Mas veja, eu não posso mais disfarçar, né, que eu tenho que enfrentar os meus demônios. Eu não posso mais disfarçar que eu tenho direitos de sentir coisas relacionadas aos fatos que a vida traz. Às vezes, inclusive, que fique bem claro, está na hora de parar de ficar pulindo, boicotando, disfarçando sentimento, hein? Tristeza é para ser triste mesmo. A alegria é para ser alegre, né? A melancolia é para ser melancólica. Por quê? Porque eu consigo dar nome. Sem nome eu não trato, né? O processo do exorcismo. Que demônio está aí, né? Eu preciso saber para poder tirar isso de mim.
Eu acho que isso evita a autossabotagem. Eu vi aí que tem uma questão de autossabotagem, né? Esse movimento seja como autossabotagem, né? Eu acho que eu saber o mal que habita em mim, veja, como Paulo, né? Fazer o mal que não quero, este faço. Então, assim, saber que o mal que habita em mim tem nome, né? E o que a gente está discutindo aqui agora, né? E desde lá do início, é esse desapego. Por que é tão difícil desapegar? Porque eu tenho crenças enraizadas que eu dou muito valor a determinadas coisas que, no fundo, já não servem mais para nada, né? Já não servem mais para deixar com que o Zé se estime e se estime com qualidade. Vamos para a próxima aqui. Sentimentos existem para serem sentidos, Guilherme. Sentimentos existem para serem sentidos, para que se dê nome, para que quer gritar, grita, quer chorar, chora. Sentimentos existem para expressar aquilo que realmente, né? Realmente eu tenho como reflexo da situação que foi colocado aí como momento da vida. Olha, para quem não sabe, né, e eu não sou perito em neurociência, mas qualquer informação que nós recebemos, ela bate no campo emocional, tá? Qualquer tipo de informação. Perdeu o emprego, perceba que né? Só se o cara for muito robótico. Perdeu a esposa, perdeu um filho, perdeu o carro. Cara, se eu perder uma caneta, né? Isso me gera um certo desconforto. Isso traz o que a gente está chamando de sentimentos. Então, o sentimento é para ser sentido. A partir da expressão do meu sentimento, né? Da forma como eu encaro o meu sentimento, respondendo aí ao Guilherme, o nome disso é emoção. Tá? Estado emotivo de tristeza. Estado emotivo do sentimento de tristeza. Né? É estar triste. É estar para baixo, não querer conversar com muita gente. Então o sentimento ele tem que ser sentido. Sentimentos servem para serem sentidos. Agora, tem o lado B da resposta, claro, senão não seria eu. Né? Sentimentos, além de serem sentidos, eles precisam ser resolvidos. Né? Eles precisam ser esclarecidos, eles precisam estar lúcidos na minha mente. Tristeza referente a quê? Alegria referente a quê? Né? Tudo tem uma conexão, tudo é vinculado a algo. Eu acredito que um sentimento, e eu não vou definir como sentimento exato de primeira categoria que a gente chama, né, na psicologia ou na psiquiatria, sentimentos de primeira categoria, né, que nem altruísmo, esses são os elevados, perdão, tá? Eu vou citar um sentimento bem simples, que todos sentem e não sabem dar nome. Né? Eu já falei aqui, é o que a gente chama de angústia. Né? Define para mim angústia, né? Aquele nó na garganta, aquele buraco no estômago, aquela melancolia misturado com uma ansiedade. Veja, mistura-se melancolia com ansiedade, você fica num sistema de angústia. E aí a análise, a consciência, a observação de si mesmo, a estima de si mesmo. Hoje a gente está muito em nós, né? Hoje nós estamos muito em nós. Hoje o mundo à nossa volta, a nossa rede de intervenção que a gente vem chamando, ele existe e está aí para ser usado. Agora, hoje nós estamos num processo de obrigatoriedade de viver um processo onde eu tenho que olhar para mim. Vamos ver o que está acontecendo aqui? A energia colocada é onde o crescimento e o desenvolvimento acontecem. A mesma energia para se cometer uma grande cagada é a que eu vou gastar para cometer uma coisa muito favorável, né? Para cometer um ato muito favorável ao meu processo de recuperação e crescimento como cidadão, como pessoa. É a mesma, acho que é isso que o Jairo quis dizer. Né? Não tem diferença. Olha, se fosse para ter diferença, eu acredito que se gasta muito mais energia para fazer bobagens, né? Para mentir, porque você mente hoje, amanhã você tem que esconder a mentira de hoje, e aí no outro dia vai aumentando essa bola de neve, ou seja, você vai entrando numa paranoia, né?
Paranoia, a gente já definiu aqui, é o que está fora da mente, em grego, né? Então, gasta-se muita energia para fazer merda. Agora, e para fazer coisas gostosas? Gente, eu vivo numa vida hoje em dia simples, ao ponto de que não se gasta nem energia para ser feliz. Não se gasta energia nem para fazer sexo. Por quê? Porque é tudo muito natural, é muito gostoso, é muito leve, é muito casual. Não precisa gastar tanta energia assim. Né? Energia, ela é proporcional, mas eu me atrevo a dizer que se gasta mais energia para fazer besteira do que para viver bem, né? Não sei, se alguém tiver uma outra posição, traz para a gente. Sempre expus isso nas minhas reuniões. Parabéns, Guilherme, inclusive você é um excelente profissional. Eu conheço, gosto muito do seu trabalho. O Laércio, desde que não seja sentimentos negativos de má fé, né, em relação ao próximo. Olha, eu acho que o próximo hoje ele fica de ladinho, né? O próximo hoje, parabéns, Laércio, obrigado pela pergunta. O próximo hoje ele vai ficar de ladinho, né? Inclusive má fé, ela tem duplo sentido, tem a má fé do senso comum e tem a má fé da filosofia, né? Nós vamos usar a do senso comum, aquela que quer atrapalhar a vida dos outros. Cara, eu não tenho tempo nem de fazer direito a mim acontecer, imagina se eu tivesse tempo para cuidar da vida de alguém. Cuidar, que eu digo, no âmbito de má fé, ou seja, interesses desnecessários, interesses das coisas que não me agregam. Olha, eu vou usar a reflexão anterior. Gasta-se tanta energia para que eu gasto muita energia para viver bem, que eu não tenho tempo de gastar energia para cuidar, né, daquilo que o outro deva fazer para viver bem. A não ser que seja profissional, mas eu ganho para isso, né? Todo mundo sabe. Então, que fique bem claro, má fé nunca, má fé jamais, má fé é gente chata, e eu não estou afim de falar de gente chata, tá? Caraca, Alessandro, caraca, essa sala tá pesadíssima em conhecimento. Boa. Você deveria fazer pergunta aí também, né, Alessandro? Porque você é do meio, você é craque, você sabe que a coisa tá para isso, né? Os dias de hoje não dá mais pra gente ficar disfarçando, né? Sentimento, relações, desapego, autoconhecimento, reflexões sobre si mesmo, né? Hoje nós íamos falar, veja como as coisas acontecem de momento. Qual era a nossa temática para hoje, né? A nossa temática para hoje era o esporte, né? Eu não sei o que aconteceu, depois vou entrar em contato com o professor Luiz Scaff, vamos esclarecer isso. O convite continua, a oportunidade não vai faltar, a gente segue aqui e olha quanta coisa legal a gente consegue construir, né, na interação com a galera. Veja, um momento em que algo, né, de acordo com a tecnologia, possivelmente, né, não venha funcionar, nem por isso a nossa vida parou, né? Nem por isso o nosso processo de autoconhecimento vai ser boicotado, sabotado, né, como foi posto lá no começo. Então, é uma adaptação, eu vou usar o exemplo lá do início, é uma adaptação necessária para que o desapego aconteça e aconteça de forma leve, assim como se gasta energia de forma leve para viver uma vida com qualidade, né? Vamos ver aqui, eu topo entrar ao vivo ou para bater um papo. Eu já vou colocar. Me dá só um minutinho que eu vou ter que ir lá por trás para poder acessar você, né? Para poder aceitar. Me dá 2 minutos e você me manda o convite, tá bom? Eu vou aceitar. O Laércio colocou, ó. Por isso que é bom você viver a sua vida, porque já tem muitas pessoas cuidando dela. Vai ser feliz, o resto é a própria palavra. Olha, é aquela coisa, né? Provavelmente, Laércio, acredito que você deva estar precisando fazer terapia. Você está muito preocupado com a vida dos outros ou com o que os outros pensam sobre a sua. Galera, nós já falamos sobre esse reflexo, né? Esse movimento espelho. Se eu fico, isso foi Freud que disse, hein? Se eu fico preocupado com o que estão achando ao meu respeito, provavelmente o que eu acho ao meu respeito tem uma vírgula a ser discutida.
Percebe? Aí é falta de autoanálise, aí é falta de autopercepção, autoconsciência, tá? Então eu volto a dizer, esquece a galera tá vivendo a vida deles, a galera tá bem, tá pagando conta, família é família, amigos são amigos, trabalho é trabalho, escola é escola, poderia citar todos, vamos parar por aí. Mas o importante quem é? Né? Quem é o importante? Somos nós. Nós somos importantes hoje. Terá momento, né, em que eu teria que dizer, é tanto pentelho, é tanto mimimi interferindo na minha vida ou na vida de quem está em recuperação, que é necessário que se coloque um basta. Mas aí existe uma dinâmica para se colocar um basta, aí existe uma técnica, né? E aí a gente fala disso depois. José, eu acredito que a sabotagem é consciente. Ó, essa questão, ela é foda, vamos resumir assim, tá? Por quê? Porque a autossabotagem, ela pode ser sim consciente. Ela pode ser. Veja que hoje eu disse que atendi um paciente e ele estava criando uma célula chamada dúvida. E nesta dúvida ele colocou o sentimento de medo. E o sentimento de medo dele estava transformando, ou seja, sendo projetado para a pessoa X, da própria família, né? E aí ele foi colocando, então nós fomos criando mais células. No final, né, percebe-se que o medo dele era o início do processo de autossabotagem. Mas como ele já não tinha mais aí mecanismos, né, porque a terapia pede-se que a gente vá cortando, né, aparando as arestas de mecanismos para que se autossabote, né, eu acho que ele já não estava achando mais. E aí ele foi nessa linha, né, do medo. Ah, estou com medo, né? E aí colocou toda a situação, não vem ao caso, e foi identificado que esta colocação de medo poderia ser o processo de um início de uma autossabotagem, né? Poderia ser, veja que não foi consciente. Agora, como o Guilherme falou e colocou, né, de forma categórica, eu gosto de me sabotar, né? Eu que eu digo assim, nós dependentes químicos, a gente tem essa tendência à autossabotagem. Eu vou colocar 2 itens de autossabotagem, tá? Isso está aí na literatura para todo mundo, né, conhecer depois, dar uma lidinha. Primeiro, né, a infantilização do ser, ou seja, o meu lado Peter Pan, tá? A minha falta de crescimento no cabeção mesmo, tá? Responsabilidade. Minha síndrome de Peter Pan não permite que eu tenha responsabilidade. Isso, na falta de análise de consciência do próprio dependente, né, é um processo de autossabotagem. Por quê? Porque ele quer agir como criança. Ele sabe, inclusive, que ele age como criança. O que ele não sabe é que isso vai foder com a vida dele. Isso vai acabar com a vida dele. Então a ideia é que, ao saber que tem um comportamento infantilizado, ele tenha consciência de que ele está se sabotando. O segundo ponto, né, seria, eu vou citar, tem vários, tá? Eu coloquei a infantilização, mas também tem a questão de culpa, né? Culpa. A pessoa que vive se culpando por um passado, a pessoa que vive se martirizando, se autoflagelando, ela tem que ter um mínimo de consciência que isso não ajuda em nada. A palavra culpa, todo mundo sabe, isso é até literatura, é uma palavra, é um termo, é um sentimento que trava e você não sai daqui. Me sinto culpado por este ato. Tá, e você vai fazer o que com relação a isso? Não tem o que fazer, né? A culpa não permite que eu faça nada daqui para frente. E aí, o que eu trago? Eu trago a responsabilidade do sentimento adulto, né? Fora da infantilização. Então aí eu tenho que ter a responsabilidade. Responsabilidade requer o quê? Ação. Responsabilidade requer que eu vá fazer alguma coisa. Responsabilidade pede com que eu tenha um movimento, né? Responsabilidade bate na porta da minha consciência e diz, tenha um movimento. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O Jairo, eu diria que esse é o mal do dependente químico. Se empenhar nas questões alheias e deixar de se conhecer. Olha, eu gosto das máximas, né? Conheça a ti mesmo, olhe para o próprio rabo, eu poderia citar várias. Eu fui da filosofia sofisticadíssima a um termo extremamente vulgar, perdão. Mas quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu não gosto disso, né? Eu não gosto, hipocrisia. Eu passei por essa fase, tá?
eu observei muito o comportamento do outro para que eu pudesse criar um parâmetro de comparação e através daí me auto-sabotar de acordo com aquilo que o outro poderia estar fazendo e eu não. Ficou claro? Ou seja, se ele pode, eu também posso, tá? Agora, cara, eu posso tanta coisa que eu mesmo descubro por mim, né? Com os meus potenciais, com as minhas, inclusive com as minhas fraquezas, fragilidades, né? Vulnerabilidades que a gente chama. Cara, eu conheço tantas fraquezas do Zé, como que eu vou prestar atenção nas fraquezas das pessoas ao meu redor, né? E isso eu estou falando no senso comum, tá? Eu não estou falando no meio clínico e profissional. Isso é uma obrigação, isso é outra história. Agora que o bate-papo é mais leve. Eu tenho que olhar para tantos defeitos que eu possuo, né? E isso desgasta, né? Há uma demanda de energia, como foi dita. Veja, ao ver o problema, o desgaste, a demanda de energia é maior. Então, quando começa a ficar bom? Quando você diminui a questão da energia, por quê? Porque você começa a tomar conhecimento do próprio sentimento. Veja como está tudo ligado. Eu gosto da galera porque a galera vai dando um roteiro perfeito para a gente discutir, né? Pessoal, a gente tem aí, né, basicamente 50 minutos. Tá show de bola, eu estou gostando. Hoje está uma noite super agradável, a porta está até aberta, né? A gente está aí num bate-papo gostoso. Infelizmente, volto a dizer, né? Uma pena não ter o professor Luiz Scaff hoje com a gente. Não vai faltar oportunidade. Está sempre convidadíssimo. Vai chegar o dia em que vai estar conosco, né? E acredito que logo mais, tá? E aí nós falaremos sobre o esporte na dependência química, né? Os processos de reabilitação. Olha, isso deve ser uma delícia de discutir, tá? Por quê? Eu vou dar uma pincelada. Ao meu ver, porém, tá bom? Ao meu ver seria assim, ó. Fala-se muito pouco desse assunto. As práticas emergentes, tanto na psicologia, na psicanálise ou na psiquiatria, práticas emergentes que eu digo é aquilo que se oferece no campo clínico, terapêutico ou institucional, físico, tá? Com o acompanhamento de um profissional é muito pequeno, né? É muito difícil você encontrar a solicitação por escrito, né? É muito difícil você encontrar um profissional da psicologia que tem aí um aperfeiçoamento no campo físico, né? Nos exercícios, na demanda de esporte, que seja, tá? E aí quando a gente encontra um profissional como o Luiz, né? Deve ser interessantíssimo bater um papo, porque deve trazer muita coisa voltada à questão da psicologia do esporte, o incentivo, né, a autoestima, o resgate motor, né? Você veja, o alcoolismo destrói, né? Porque afeta diretamente o sistema nervoso central do alcoólico. Então, o delirium tremens, né? Aquele toca-pandeiro de manhã, esse processo da abstinência alcoólica, ele é terrível. A reabilitação física no alcoolismo deve ser uma porrada, né? Deve ser não, a gente sabe que é, né? Então, ficamos aguardando, viu, professor? Quando o senhor se sentir à vontade, quiser participar conosco, a gente está aqui. Olha o Guilherme falando, ando tão sedentário que só dá para falar de esporte, que só de falar de esporte já me canso. Se eu não me engano, o Guilherme é São Paulino. Eu não vou ficar aqui, né, entrando nessa linha, mas o Guilherme é São Paulino, se eu não me engano. Acho que é por isso que ele está aí, né, cansado de falar de esporte ou praticar esporte. Eu não posso falar nada que eu sou santista, todo mundo sabe disso. Meu time não dá nem para discutir. Mas, Guilherme, sempre é hora de dar uma caminhada, sempre é hora de fazer um exercício funcional, né? Olha, todo mundo sabe que o esporte é fundamental. A reabilitação do dependente químico, ela é física, olha, eu vou chover no molhado, hein? Ela é física, ela é mental e ela é social, de classificações espirituais também. Cara, é importantíssimo fazer alguma coisa. Eu adoro esporte, tá? Inclusive, né, falando em esporte, os senhores estão vendo que hoje nós estamos com os nossos patrocinadores, já começamos com patrocinadores, olha que bacana, né?
e aí a tendência é crescer cada vez mais para que tecnologias novas apareçam. Então, o esporte, e hoje a gente tem a Via Nutri, vai aparecer logo mais aí para os senhores, né? A Via Nutri está aí, ela é uma loja especializada, né, em suplementos, né, em alimentos alternativos extremamente de qualidade, tá? Voltado para a galera que quer manter uma vida de qualidade, né? Vende colágeno, vende... por quê? Porque está todo mundo buscando qualidade de vida hoje em dia, né? Não é que está na moda, como antigamente falava-se assim, está na moda a qualidade de vida. Não, hoje em dia é fundamental, né? Hoje em dia chega a ser essencial você fazer uma atividade física, tá? E é isso que eu queria dizer para os senhores, que é importante. A reabilitação física, ela não é só no dependente. Olha, no dependente eu diria que até ela vem rápido e ela vem até mesmo... A gente falou de auto-engano aqui, de autossabotagem. Eu vou citar um exemplo clínico, institucional, sobre autossabotagem dentro do esporte na mente do dependente químico. Olha o que me veio à mente agora, hein? A mente pensante do Zé. Tá? O paciente ele chega na instituição, ele se depara, né, com equipamentos. Eu estou colocando situações onde há uma academia, né, para que se pratique esse esporte. Ele chega na instituição, o que ele faz? Bom, ele se vê degradado, né, fisicamente. Isso é fato e aí é basicão. A gente não precisa entrar nesse mérito. A partir de um determinado momento, passa pela cabeça dele, vem a ideia de que ele vai fazer academia, né, ali na instituição. E ele começa, tá? Ele começa, porque já deve ter uns 2 ou 3 que faz, então tem o incentivo, né? Tem o estímulo, que a gente chama, ele se automotiva, ó, tudo muito bem colocado, classificado, e ele começa ali, né? 1 dia, 2 dias. No 3º dia, ele tem a brilhante ideia, e aí eu pergunto, e agora, José? Né? E agora, José? Espero que os senhores que estão aí comigo consigam me dar uma luz. Ele coloca na mente que ele precisa de suplementos alimentares. Tá? Mas não é esses suplementos, no caso que eu coloquei, que a Via Nutri fornece, né? Shakes, colágeno, coisas que mudam realmente a perspectiva de forma natural. A galera quer usar umas coisinhas mais pesadas, tá? Por quê? Porque quer um resultado rápido. É típico de um dependente químico querer um resultado rápido. E o físico parece que está implantada uma ideia que tem que ser realmente de forma rápida. Cara, na boa, já não falamos aqui que o processo, né, de gastar energia para uma nova vida pode ser lento, pode ser tranquilo, pode ser de acordo com o seu limite, porque todos temos limite. Já não falamos aqui? Então por que implantar essa ideia de se auto-sabotar ao ponto de querer usar mecanismos externos, e inclusive vai afetar o sistema orgânico, a gente sabe disso, muitos afetam, né? Se for a questão dos anabólicos, afeta mesmo, e aí é um pau desgraçado, tá? Mas por quê? Porque ele quer de um jeito ou de outro resultado rápido. Ele quer de uma forma ou outra passar por aquilo, né? E aí talvez seja um dessa turma aí que quer mostrar para o outro que está bem, né? Quer olhar na frente do espelho e desencadear o processo narcisista. Isso é uma autossabotagem, né? E deveria ser ao contrário. Deveria ser um processo de entrega ao lazer, entrega ao bem-estar, entrega à qualidade de vida, dia após dia, com tranquilidade. Viu, Guilherme? Você que deve estar assistindo a gente aí ainda, se estiver. Com tranquilidade, calmo, dia após dia, uma boa caminhada, né? Uma forma leve. Uma forma leve. Veja, eu vou colocar o meu exemplo, né? O meu exemplo. De uns tempos para cá, eu venho acordando às 5h50, né, da manhã, tá? Não vou ser tão mentiroso assim. Faz 3 dias que eu não faço isso. Tá? Mas 5h50 da manhã é a minha meta. Por quê? Porque às 6 da manhã eu quero estar saindo para fazer uma corridinha, né? Para dar uma corridinha ali. De leve, nada muito exagerada, para que eu corra durante uns 40, 50 minutos ali, mas aí também para um pouquinho, respira, toma uma água, hidrata.
Volto. Olha, eu posso garantir, o dia flui. E aí a nossa carga de horário ela é um pouco mais extensa, o trabalho é mais estressante, né? A gente tem a correria do dia a dia. O dia flui. Eu tenho certeza absoluta que se eu não estivesse fazendo esse processo, né, de cuidado físico, eu teria um estresse maior, eu teria um desgaste mental maior, né? E a gente sabe que isso é de acordo com a liberação de determinadas substâncias, né? De determinados neurotransmissores, que fazem com que a gente sinta um bem-estar maior, mais predisposição às tarefas, né, do dia a dia. Então, é pegar e fazer, né? Pegar e fazer, seguir em frente, manter o ritmo, né? Também tem isso, viu? É uma constante, é dia após dia, porque se vai no afinco de, né, atravessar o samba para se auto-sabotar, pode ter certeza, no quinto dia para, não mantém. Né? Por que não mantém? Porque não desenvolveu coerência. E a gente volta lá no comecinho da live. Consciência da necessidade. Tá bom até aí? José Carlos. Zé, boa noite, querido. Um super abraço. Zé é parceiraço do nosso programa. Né? Então, pessoal, que fique bem claro. Né? Hoje seria o esporte através da reabilitação, através do esporte na dependência química. A gente vai ter um novo, né, momento para isso. E a gente acabou falando de um processo super bacana, que entrou no desapego, né? Ele passou pela autossabotagem, caiu na autoestima e agora no finalzinho nós conseguimos fechar com chave de ouro que, já que tem autoestima, não está afim de se autossabotar, quer continuar no processo de recuperação e tem a consciência absoluta e exata né, dos seus potenciais e das suas vulnerabilidades. Veja que o externo hoje não nos interessou, né? Somos nós, o externo não nos interessou, né? Então veja que fica tudo muito bem encaixado, tudo muito bem produzido. E eu gostei da presença de todos. Caso alguém queira fazer aí mais alguma, né, pergunta, traz pra gente. Eu estou com o meu monitor aqui, por isso que eu fico olhando. Tá bom? A ProLife Nutri, né? A puxa-saco. Né? Temos uma puxa-saco da ProLife Nutri, né? Que é a mãe da proprietária, tá bom? A mãe da proprietária é a pastora Vera, tá? Um forte beijo, né, minha irmã. A loja é ótima mesmo, vai lá dar um pulinho lá, mas também a gente tem que falar de todo mundo, viu? A gente tem aí ó, a Souza Car, tá? Mecânica, show de bola. A gente tem, né, a Santa Cecília, estofados, reforma de estofados, cabeceiras de camas moderníssimas, apoio super. Agora eu queria falar de um processo muito bacana. Nós divulgamos aqui, numa live, no domingo, o início do projeto #Eu Quero Ajudar. Tá? Nós divulgamos isso aqui. É para encerrar o programa de hoje. Tá bom? Eu queria dizer muito obrigado, porque eu recebi uma indicação de um possível paciente, né, que estava precisando muito de um tratamento para alcoolismo. Tá? Em uma situação de risco, e realmente foi avaliado, é aquilo que eu disse, né? Seria avaliado, seria muito bem vistoriado a situação, e nós conseguimos catalogar esse paciente e nós conseguimos uma vaga para ele para um tratamento, tá? Custo zero, e aí é o que eu disse, se vai ajudar, eu também ajudo, tá? Não me custa nada. Então, a clínica, né, o centro terapêutico vai aparecer aqui para vocês, tá? Nova Manhã, acolheu o paciente, tá fazendo um tratamento para alcoolismo, né? Tá desintoxicando, vai lá, vai fazer esse processo todo, a gente vai torcer para que tudo dê certo. Então, eu queria agradecer, né, a diretoria do Centro Terapêutico Nova Manhã por ter solicitado, por ter escutado a nossa solicitação, tá? E a partir dali ter oferecido essa vaga. E agora José agradece de coração. Tá bom? Pessoal, eu acho que é isso, né? A gente bateu aí 1 horinha de live, tranquila, suave. Hoje parece que fluiu mais do que deveria, né? Confesso que fiquei um pouco ansioso, o professor não apareceu, né? Mas forte abraço a todos e o convite continua, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana. Eu acredito que na quarta-feira. Se não, como sempre, a hora em que precisar, estaremos voltando. Fiquem todos com Deus, um forte abraço
E agora José, terminando por aqui.